Quantas vezes você já se sentiu culpado por ceder à tentação de um doce? Quantas vezes se prometeu que amanhã será diferente, mas acabou repetindo o mesmo padrão? É fácil se culpar, se sentir fraco, acreditar que falta disciplina. Mas e se eu te dissesse que a raiz desse problema é muito mais profunda do que você imagina? A verdade é que, muitas vezes, a força de vontade não é suficiente na luta contra o desejo por doces. Porque essa batalha não acontece apenas na sua mente, mas também no seu intestino. Um desequilíbrio na sua microbiota, com o predomínio de bactérias viciadas em açúcar, pode literalmente sequestrar seu cérebro, te fazendo ansiar por doces de forma quase incontrolável. Nosso cérebro é mestre em nos enganar. Ele associa o doce ao prazer, à recompensa, ao conforto. E quando estamos estressados, tristes ou simplesmente entediados, ele nos convence de que precisamos daquele doce para nos sentirmos melhor. Mas essa é uma armadilha. O doce nos dá uma sensação momentânea de prazer, mas logo em seguida, vem a culpa, o arrependimento e, o pior de tudo, a perpetuação do ciclo vicioso. A cada doce que comemos, alimentamos as bactérias ruins do nosso intestino, que por sua vez, nos fazem desejar ainda mais doces. Aqui está a verdade que você precisa saber: seu intestino e seu cérebro estão conectados por uma via de comunicação poderosa chamada nervo vago. E as bactérias que habitam seu intestino podem influenciar diretamente o funcionamento do seu cérebro, enviando mensagens que afetam seu humor, seu apetite e seus desejos. Bactérias específicas, famintas por açúcar, liberam substâncias que estimulam o nervo vago e pedem mais açúcar ao cérebro. É como se elas estivessem controlando os botões de recompensa do seu cérebro, te fazendo ansiar por doces mesmo quando você não precisa deles. É um verdadeiro sequestro microbiano. Então, como podemos quebrar esse ciclo vicioso e retomar o controle sobre nossos desejos? A resposta está em reprogramar nossa microbiota, nutrindo as bactérias benéficas e silenciando as viciadas em açúcar. E para isso, te proponho um desafio, o desafio dos 7 dias sem doce adicionado. Durante 7 dias, você vai se comprometer a eliminar completamente todos os doces adicionados da sua dieta. Isso significa evitar açúcar refinado, mel, xarope de milho, refrigerantes, sucos industrializados, bolos, biscoitos e todos os outros alimentos processados que contenham açúcar. Em vez disso, você vai focar em alimentos integrais e ricos em fibras, como frutas, verduras, legumes, grãos integrais, sementes e oleaginosas. Esses alimentos são o alimento preferido das bactérias benéficas do seu intestino. E ao consumi-los, você estará fortalecendo essas bactérias e ajudando a equilibrar sua microbiota. Imagine que cada doce que você come é um voto dado às bactérias que te sabotam, que controlam seu cérebro e te fazem ansiar por mais açúcar. Ao negar o doce, você está retirando o poder dessas bactérias e dando poder às bactérias do bem, às bactérias que te nutrem, te protegem e te ajudam a ter uma vida mais saudável e equilibrada. Cuidado, nem todos os desejos por doce são iguais. Existem diferentes tipos de bactérias famintas por açúcar e cada uma delas exige uma estratégia diferente para ser dominada. Tratar todos os desejos da mesma forma é como tentar apagar um incêndio com água, quando, na verdade, você precisa de um extintor específico. Um grande mito que precisamos desmistificar é que todos os probióticos são iguais. Probióticos são suplementos que contêm bactérias benéficas para o intestino. Mas assim como existem diferentes tipos de plantas em um jardim, existem diferentes tipos de bactérias no intestino. Cepas específicas de probióticos, e não genéricas, são necessárias para combater o desequilíbrio causado por bactérias viciadas em açúcar. Consulte um profissional de saúde para identificar as cepas mais adequadas para o seu caso. Existe um fator biológico silencioso que sabota seus esforços para controlar o desejo por doces, a inflamação crônica de baixo grau. O açúcar é
um dos principais causadores dessa inflamação, que por sua vez, perpetua o ciclo de desejos. A inflamação crônica afeta a permeabilidade do intestino, permitindo que toxinas e substâncias inflamatórias entrem na corrente sanguínea. Isso desencadeia uma resposta inflamatória em todo o corpo, incluindo o cérebro, o que aumenta o desejo por doces e outros alimentos processados. Para dominar as bactérias viciadas em açúcar e quebrar o ciclo da inflamação, te proponho uma técnica de 3 passos. Identifique os gatilhos emocionais. Quais são as situações, os sentimentos, os pensamentos que te levam a desejar doces? Anote em um diário e tente encontrar padrões. 2. Introduza alimentos fermentados. Kefir, kombucha, chucrute e outros alimentos fermentados são ricos em probióticos naturais que ajudam a repovoar o intestino com bactérias benéficas. 3. Suplemente com prebióticos específicos. Inulina, FOS, fruto-oligosacarídeos e outros prebióticos são fibras que alimentam as bactérias boas do intestino, ajudando-as a prosperar e a silenciar as bactérias ruins. Pense nas bactérias do seu intestino como inquilinos. As bactérias viciadas em açúcar são como inquilinos barulhentos e exigentes, que fazem festa a noite toda e não te deixam dormir. Os probióticos são como novos inquilinos, mais calmos e que precisam de um ambiente favorável. Prebióticos para prosperar e silenciar os antigos. O estresse é um dos maiores inimigos da sua microbiota e da sua saúde em geral. Quando estamos estressados, nosso corpo libera cortisol, um hormônio que, em excesso, pode causar diversos problemas, incluindo a proliferação de bactérias que amam açúcar no intestino. O estresse crônico também reduz a produção de serotonina no intestino, um neurotransmissor que regula o humor, o sono e o apetite. A falta de serotonina pode levar à busca por conforto em alimentos açucarados, que aumentam temporariamente os níveis desse neurotransmissor. Conheço a história de uma pessoa que sofria de compulsão por doces. Ela percebeu que seus desejos aumentavam drasticamente em períodos de alta pressão no trabalho. Quando estava estressada e sobrecarregada, ela sentia uma necessidade incontrolável de comer doces para se sentir melhor. Para reduzir o cortisol e, consequentemente, o desejo por doces, te proponho um modelo de cura mental baseado em técnicas de mindfulness e respiração diafragmática. Mindfulness é a prática de prestar atenção plena ao momento presente, sem julgamento. A respiração diafragmática, também conhecida como respiração abdominal, é uma técnica que ajuda a acalmar o sistema nervoso e a reduzir o estresse. Imagine que o estresse é como uma nuvem escura sobre seu intestino, alimentando as bactérias ruins e impedindo o crescimento das bactérias boas. A cada respiração profunda, imagine essa nuvem se dissipando e a luz solar nutrindo as bactérias boas, fortalecendo-as e permitindo que elas prosperem. Já se sentiu enganado ao comprar um produto que parecia saudável, mas que, na verdade, estava repleto de açúcar disfarçado? Essa é uma frustração comum, e a indústria alimentícia sabe muito bem como nos confundir. Um grande mito que precisamos desmistificar é que se não tem açúcar na lista de ingredientes, está tudo bem. A verdade é que existem diversos açúcares ocultos que a indústria alimentícia utiliza para adoçar os produtos sem que você perceba. Xarope de milho, maltodestrina, frutose, dextrose, sacarose, lactose, melado, melaço, açúcar invertido. A lista é longa. Todos esses ingredientes são, na verdade, diferentes formas de açúcar que alimentam as bactérias ruins do seu intestino e perpetuam o ciclo de desejos. A verdade inconveniente é que a indústria alimentícia manipula os rótulos para esconder a quantidade real de açúcar nos produtos. Eles usam diferentes nomes para o açúcar, dividem a quantidade total em diferentes ingredientes e até mesmo omitem a informação por completo. Para se proteger dessa manipulação, você precisa se tornar um verdadeiro detetive dos rótulos. Aprenda a identificar os açúcares disfarçados e a calcular a quantidade total de açúcar por porção. Preste atenção à ordem dos ingredientes na lista. Quanto mais alto o ingrediente estiver na lista, maior a quantidade dele no produto.
Divida a quantidade de carboidratos por 4 para ter uma ideia da quantidade de açúcar em gramas. Ler um rótulo é como decifrar um código secreto. Cada ingrediente é uma peça do quebra-cabeça que revela a verdadeira natureza do alimento. Ao desvendar esse código, você pode fazer escolhas mais conscientes e proteger sua saúde. Muitas pessoas acreditam que saudável significa sem graça, sem sabor, sem prazer. Mas essa é uma crença limitante que nos impede de desfrutar de uma alimentação nutritiva e deliciosa. Existem inúmeras receitas microbioticamente inteligentes que são capazes de satisfazer seus desejos por doce sem prejudicar sua saúde e sem alimentar as bactérias ruins do seu intestino. O fator surpresa dessas receitas está no uso de ingredientes como batata doce, abacate e especiarias para criar sobremesas naturalmente doces e ricas em fibras. A batata doce é naturalmente doce e rica em fibras, o que ajuda a regular o açúcar no sangue e alimentará as bactérias benéficas do intestino. O abacate é rico em gorduras saudáveis e fibras, o que ajuda a dar cremosidade e saciedade às sobremesas. As especiarias, como canela, cravo e noz moscada, adicionam sabor e aroma, além de possuírem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Mostrar imagens de mousse de abacate com cacau e tâmaras e bolo de batata doce com especiarias. Vou compartilhar 2 receitas simples e deliciosas que você pode fazer em casa para satisfazer seus desejos por doce de forma saudável. Mousse de abacate com cacau e tâmaras. Bata no liquidificador um abacate maduro, 2 colheres de sopa de cacau em pó, 4 tâmaras sem caroço, meio xícara de água e 1 colher de chá de extrato de baunilha. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir. Bolo de batata doce com especiarias. Cozinhe uma batata doce média e amasse. Misture com 1 xícara de farinha de amêndoas, meio xícara de óleo de coco, 2 ovos, 1/4 xícara de mel opcional, 1 colher de chá de canela em pó, meia colher de chá de cravo em pó e 1/4 colher de chá de noz moscada em pó. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por 30 minutos. A culinária consciente é uma forma de retomar o controle sobre sua saúde e de nutrir seu corpo com amor e sabedoria. Ao preparar suas próprias refeições, você pode escolher ingredientes frescos e nutritivos, evitar aditivos químicos e açúcares escondidos, e criar pratos que te fazem bem de dentro para fora. Recapitulando, seu intestino é um ecossistema complexo, e o desejo por doces é um sinal de desequilíbrio. Controlar o desejo por doces é possível, com as estratégias que apresentamos neste vídeo. Experimente as técnicas, as receitas, explore os alimentos fermentados e os prebióticos. Seja consistente, tenha paciência. O Opnight, um dos pioneiros na pesquisa do microbioma, nos lembra que somos, na verdade, superorganismos, uma colaboração entre nossas próprias células e os trilhões de micróbios que vivem em nós. Cuidar desse ecossistema interior é fundamental para uma saúde ideal. Significa nutrir as bactérias benéficas, silenciar as ruins e criar um ambiente interno harmonioso. Música inspiradora e imagens de um jardim exuberante e diversificado. Seu intestino é a chave para uma vida mais doce e saudável sem culpa. Que este vídeo te inspire a embarcar em uma jornada de autoconhecimento e transformação. Que você possa redescobrir o prazer de se alimentar de forma consciente, nutrindo seu corpo e sua alma. Que você possa encontrar a doçura na simplicidade dos alimentos naturais, na alegria do movimento e na paz interior. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Conte com o apoio de profissionais de saúde, amigos e familiares. Compartilhe suas experiências, inspire outras pessoas e celebre cada pequena vitória. E acima de tudo, confie na sabedoria do seu corpo. Ele sabe o que é melhor para você. Ouça-o com atenção e siga o caminho da saúde e do bem-estar. Qual será o primeiro passo que você dará hoje para replantar o seu jardim intestinal?